que você está sentindo nessa questão? Vou até sair de outro país para a gente não ficar só nesse. A gente teve, o Trump ganhou e teve aquele papo maravilhoso dele com o Zelensky, né? Que foi aquela coisa de ajuda, né? Do Zelensky que está pedindo de alguma maneira uma contribuição, porque ele não consegue lidar sozinho, né, com uma guerra contra a Rússia. Putin está chegando, ele está ali assustado e tal, e o Trump falou, ó, não vou ajudar mais. Isso para um cara da Ucrânia, assim, isso que eu queria entender, assim, como funciona. Tem uma coisa de, por que você está ajudando Israel e não está me ajudando? Você tem, sei lá. Eles deram 10 vezes mais ajuda para a Ucrânia do que deram para Israel. Mas querendo ou não, o cara falou, agora você vai me tirar todas as ajudas? O que isso pode acabar influenciando? São duas coisas. Primeiro, o que a gente viu naquela cena, na Casa Branca, é uma aula do que não fazer como líder de um país. Estava caindo. Os dois erraram, só que você está visitando a Casa Branca. Os dois erraram. Sim. Na minha opinião, obviamente que o Trump foi Trump, e tem aquela coisa mais agressiva e tudo mais, mas o Zelensky deveria ter calculado melhor a forma como ele estava falando. Eu acho que ele não calculou. Ele está falando com o Trump é daquele jeito. Ele fala, não, porque vocês também vão sentir. O Trump não pode levar isso. Ele fala, foi ali que dá merda, né? Foi aí que começou. Ele falou, o que sentir? Sentir? Não vou sentir nada. O que eu vou sentir? Eu não vou sentir nada. Ele não pode deixar. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Não é dizer o que eu vou sentir. Eu acho que também tem uma visão americana na minha opinião, um pouco pragmática. As pessoas não gostam de pensar isso. A Rússia errou. A Rússia está errada. A Rússia não resolveu isso da melhor forma possível. A Rússia pode até ter argumentos plausíveis para ela se sentir que ela deveria estar, que o acordo da OTAN deveria não abrir novos países, de que não colocarem bombas estratégicas e táticas nas fronteiras com a Rússia, ela se sente vulnerável. Tudo bem, não se resolve isso invadindo a Crimeia, e nem muito menos a forma como a guerra se deu, sequestrando crianças ucranianas, levando para a Rússia, atacando Kiev, lugares civis e tudo mais. Dito isso, você está falando de uma segunda maior potência militar nuclear do planeta. Você está falando de uma ditadura. Você está falando de um país autocrata que invadiu 2 regiões. Você vai mandar lá soldados para libertar essas 2 regiões? E aí vem aquela famosa frase, você quer estar certo ou você quer resolver? As pessoas que ficam insistindo de que essa guerra tem que durar para sempre, até a Rússia recuar, eu não vejo, pelo menos eu não vejo, porque você tem um empecilho aqui. A OTAN mandar qualquer país da OTAN que mandar soldados para lá, e a Rússia retalhar nesse país, vai ativar o artigo da OTAN de que um ataque é um ataque a todos. Aí vira uma guerra mundial. Porque na hora que entra inglês para ajudar. Se a Itália mandar gente para lá e eles retrucam na Itália, aí a Itália vai ser atingida pela Rússia. É uma guerra da Itália. Aí não é uma guerra da Itália, é uma guerra da OTAN. E aí vai entrar os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem tropas no mundo porque a Itália está sendo representada pela OTAN, né, teoricamente. Ela não é Itália, ali ela é a OTAN. Exato. Então, e você tem uma série de regras. Então, assim, o que eu acho que, na minha opinião, a administração americana tem, que o Biden não ia conseguir fazer pela forma como ele falou durante a guerra. Durante a guerra, quando ela começou, foi sempre apoio, o Putin é um assassino, e é isso e aquilo. Você não vai chegar num acordo nenhum desse jeito. Ele está errado? Ele não está errado. Ele fez uma escolha. Sim. Vou apoiar 100% a Ucrânia. Ele quis estar certo. Bandeira da Ucrânia. Ele estava certo. Ele quis estar certo, ele não quis resolver. Ele quis estar certo e ele quis dar o apoio, e é isso que faz parte dos valores do que ele acreditava que tinha que ser feito naquele momento, da mesma forma que ele fez com Israel, quando teve o 7 de outubro. Só que passou um tempo e você tem um beco sem saída. A Ucrânia precisa da ajuda americana, precisa da grana, precisa das armas. Está morrendo gente de ambos os lados. Você não vai ganhar a guerra da Rússia. Você pode, no máximo, ficar sobrevivendo por mais 5 anos, mais 10 anos. Qual o ponto? Sim. Então, assim, dá para fazer um acordo? Dá. Você vai sair perdendo desse acordo? Vai. Um pouco. A Rússia vai ganhar tudo o que ela gostaria? Não. Você vai negociar uma coisa meio termo? Vai. Você consegue fazer um acordo para que isso não volte a acontecer daqui a 10 anos? Eventualmente. Daqui a 10 anos o Putin não está lá. Então,
o mundo precisa encontrar uma forma Puta, mas é de ser uma... Eu falo sempre na stand-up, eu falo, a gente precisa ser esponja. Eu não tô falando de ser esponja, recebe tudo que você... Recebe a porrada e não faz nada. Não, sim. Faz, reage, luta a guerra. Se a Ucrânia baixar as armas, a Ucrânia deixa de existir. Se Israel baixar as armas, Israel deixa de existir. Mas você tem que tentar chegar numa solução para que a guerra termine eventualmente. Você não vai ganhar uma guerra da Rússia. Não vai. Tá. A gente não está... Em 1980, quando a Rússia invade, a União Soviética invade o Afeganistão, quem estava lutando a guerra contra os soviéticos eram os mujahidins, eram os afegãos. Os Estados Unidos mandou arma, mas não foi os Estados Unidos que lutou a guerra. Eles ficaram, desistiram e foram embora. Mas é complicado. Durou 9 anos a guerra. Faz total sentido o que você está falando. 9 anos sim, a guerra. Sim. 9. O que gastou-se nisso? 9. Aqui vai... E o Afeganistão, ninguém se importa, infelizmente, com o Afeganistão. A gente está falando daqui, a gente tá falando da Europa, a gente está falando da Ucrânia, o maior país da Europa. Gás, Alemanha do lado e tal. Você tem outros interesses. Você vai deixar esse negócio durar 9 anos? Começou em 21. Vai acabar em 30? Mais 5 anos? Mais 5 anos disso. Então a previsão... Eu acho que o Trump, acho que a visão americana faz alguma coisa para acabar. Então a previsão, assim, embora eu vou tirar da tua resposta, porque é muito escroto que isso daí que eu poderia fazer. Mas uma previsão nossa de achismos essa guerra vai acabar. Porque ela precisa acabar. Eu acho que ela vai acabar, e eu acho, com certeza ela precisa acabar, porque... Eles até falam disso, né? É importante acabar, e eu acho que ela precisa acabar com uma negociação que seja o mais justa possível pro lado ucraniano, porque o lado ucraniano está saindo perdendo. Já está perdendo, né? Exatamente. Entendi. Então vai acabar... E de alguma forma, e assim, aqui, de novo, pensando com pragmatismo e realismo, precisa ser feito alguma coisa para trazer os russos para não se sentirem que existe um perigo em relação a uma relação saudável com o Ocidente. Quanto mais os russos acharem que tem um perigo, mais eles vão ficar assim com a OTAN. Quanto menos eles acharem que tem perigo, mais tranquilos eles vão ficar. O lado europeu está do lado da Ucrânia. Obviamente. Por medo dessa coisa da Rússia acabar virando, né, pelo que eu entendo, assim, tipo, se uma Rússia dessas ataca, a Rússia do tamanho que tem, ela pode russializar toda a Europa. Só para falar um termo meio... mas a Rússia tem uma economia... Nada perto do... 1,8 trilhões, a China é 14, os Estados Unidos é 28. Mas a China está apoiando a Rússia nesse momento? A China tem uma parceria estratégica com a Rússia. A Rússia não consegue vender gás, está vendendo gás para a China, etc. Mas tem toda uma questão da moeda e tudo mais, que eles conseguem não usar o código SWIFT, eles usam o que seria SWIFT, seria a transferência internacional através do código chinês e tudo mais, a não dolarização da moeda, eles trocam os rupees russos com o ien, com a moeda chinesa, mas ainda assim eu acho que é de interesse de todos que a guerra termine. Agora, a guerra precisa terminar em condições, e de novo, você está falando assim, o mundo vai acabar, as pessoas precisam entender, eu acho que os países precisam começar a entender qual é qual o futuro que eles querem. Você vai continuar expandindo a OTAN ad eterno? Por que a OTAN continua expandindo se a União Soviética caiu? Sim. Qual o motivo? E aqui eu não estou protegendo o lado russo, estou fazendo perguntas que não têm resposta. Sim, achei bom isso daí. São perguntas que você precisa entender. Tem o Acordo de Varsóvia, que é a mesma coisa que a OTAN do outro lado. A União Soviética deixou de existir, a Rússia era um país capenga em 1991, 92. Boris Yeltsin era um bêbado que só bebia vodka. Sim. E nisso foi crescendo. E aí, nisso, a OTAN, em vez de falar, beleza, vamos reestruturar aqui, eles continuaram crescendo. Eu não estou indo contra a ideia da OTAN. Eu sou ocidental e vivo numa democracia. Por mim, que todo mundo, se todo mundo entrasse para a OTAN, não ia ter guerra mais, imagina. Claro, concordo. Porque se todo mundo entrar para a OTAN é uma coisa só. E aí ninguém tem como atacar ninguém. Ela organiza isso daí. É isso mesmo. Tá. Aí você tá pegando a Sou anti-OTAN. Eu só acho que eu acho que tem que encontrar forma. Eu sou apaixonado por uma frase do Uri Levin, que fundou o Waze, que é um israelense. Ele tem uma camiseta que tá escrito assim: se apaixone pelo problema, não pela solução.